Muito boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre educação e emancipação em Adorno. Bom, então, emancipação como uma necessidade da democracia. Primeiro, Adorno, ele vai se referir ao esclarecimento como a saída do indivíduo da menoridade, porque só assim o indivíduo ele vai se tornar emancipado. Mas por que ele trata, a emancipação como a saída da menoridade? Porque o menor, ele pode até entender em algumas questões, mas ele não vai possuir capacidade de decisão de alguma coisa. Então, é através do esclarecimento que o indivíduo ele se torna apto a tomar decisões. É dessa forma que ele, então, vai sair da sua menoridade. O Adorno ele trata a democracia como uma exigência de emancipação do indivíduo. Porque a democracia ela lida com a vontade individual de cada indivíduo. Então, é através, por exemplo, de um voto consciente. Porque a pessoa consciente atingiu o esclarecimento. Então, o indivíduo ele saiu da sua menoridade. E só assim ele é capaz de fazer democracia com base na sua alteridade. Então, tendo essa noção de democracia e de emancipação, o Adorno ele vai apontar que na Alemanha Federativa, a educação era dividida em 3 tipos de escolas baseado na ideia de talento. A ideia de talento, que é se você tiver nascido com um talento para certa coisa. Então, como, por exemplo, para desenhos, para artes. Se você nasceu com o dom para arte, com o talento para arte, você é considerado um indivíduo dotado. Mas se seus talentos não são tão bons, mas também não tão ruins, você é considerado um indivíduo mediano. E se você não possui nenhum talento, você nasceu com nenhum talento, você é considerado um ser desprovido. E é essa a ideia que a Alemanha ela traz com essa divisão, a ideia de genialidade, de que a educação ela tem que lidar com os que são considerados gênios, com as pessoas comuns. E tudo o que nos foi encaixado no gênio nas pessoas comuns é deixado de lado. Então podemos trazer essa divisão para o Brasil atual, onde a educação ela também é dividida, mas ela é dividida pelo dinheiro, pela classe social. Porque temos as escolas públicas, as escolas de classe média alta e as escolas totalmente caras, que ninguém tem acesso. Então, basicamente, só é gênio os ricos e os medianos, e os que estudam em escolas públicas são deixados de lado, Então, logo depois que ele apresenta essa divisão, ele traz esse ponto de psicólogos e de sociólogos, de que nada disso faz sentido. Porque qualquer indivíduo ele pode desenvolver um talento em algo se ela for motivada. Então, se a educação for tratada como uma motivação para o aluno, ela vai trazer o interesse da criança se desenvolver no que ela mais se encaixou. Então, é uma quebra nessa estrutura das 3 classes, É uma quebra naquela ideia de genialidade. É como se toda pessoa, toda criança, qualquer indivíduo pudesse ser artista se alguém o motivasse a desenhar. Essa motivação é uma forma de adquirir a emancipação própria de cada ser. Emancipação própria de cada ser. Agora eu vou passar a palavra para a próxima poder falar. Boa noite, Tive problemas técnicos, não consegui aparecer na câmera, enfim, acontece nesse formato de aulas remotas. Mas, nesse sentido, há um abuso de autoridade em relação professor e aluno, e com isso uma falsa ideia de emancipação, porque, assim, os jovens, é passado para os jovens uma ideia de que eles são emancipados, mas na verdade não é isso que acontece. Porque, além de sofrer sofrer abuso de autoridade, além de ser dentro da escola, com os professores, em outras áreas também da sociedade acaba acontecendo, como, por exemplo, dentro de casa, tem a questão da autoridade dos pais, entre outros setores. E com isso, tem, por exemplo, o Adorno cita de que a autoridade ela é muito mais uma questão psicossocial do que uma questão psico, na verdade, social, do que uma questão realmente social propriamente dita. Ela fica muito mais no âmbito mais, como que eu posso dizer? Enfim, é uma coisa muito mais abstrata, só que ela acaba refletindo dentro da nossa sociedade, E acaba tendo a questão do controle social, mas é por ser uma questão do sistema hierárquico que a gente tem na sociedade, E aí o Adorno ele acaba citando o Freud no sentido de que o jovem sempre busca sua identificação através de autoridades. Por exemplo, ele tem a representação dentro de casa, ele utiliza dessas palavras, que busca autoridade paterna. E aí o jovem ele acaba transferindo essa autoridade para o professor, por exemplo. Deixa eu passar aqui o slide. A presença do abuso do conceito de autoridade presente na educação. Em primeiro lugar, a autoridade é um conceito essencialmente psicossocial, como eu citei anteriormente, e o fato psicanalítico da autoridade na vida dos jovens. Tem um conjunto de manipulação que começa dentro da escola. Por exemplo, tem a ver com a identidade que o jovem
ele acaba, quando ele tenta romper com essa questão da autoridade, é porque ele vai tentar buscar, muitas vezes, né, a construção como que é a palavra? Da identidade dele, né? Porque como tem essa questão da autoridade, ele acaba não tendo essa liberdade. E aí, quando há o rompimento da autoridade, ele acaba encontrando a si mesmo, né? Porque muitas vezes, pelo fato dele não conseguir se libertar, né? Muitas vezes não todos os jovens conseguem, tanto que uma questão que o Adorno explicita no texto é que, assim, os jovens que são tidos como comportados, eles acabam tendo uma facilidade maior, né? Os jovens dentro das escolas. Quando eles são os que são chamados de comportados, eles têm uma facilidade maior de conseguir essa emancipação. Ao passo que os jovens que são chamados de bagunceiros e tudo mais, eles têm essa dificuldade, né? Porque, como eu falei, eles tentam romper com essa questão da autoridade, mas aí acabam projetando aquilo que eles tentam romper dentro de casa, né, com os pais, e acabam projetando para o professor. Isso acaba, por exemplo, saindo da questão escolar, do âmbito escolar, e fazendo com que o indivíduo, quando vai para o mercado de trabalho, aconteça a mesma coisa. Porque, por exemplo, dentro da escola tem a autoridade máxima do professor. Aí ele sai da escola, não tem preparação nenhuma, né? Quando sai da escola, ele não tem aquela questão de coletividade, porque não existe aquela questão da coletividade, né? Porque mesmo que tenha, porque assim, é ensinado de que você precisa procurar a emancipação, né? Só que ao mesmo tempo, você fazer isso de uma forma sozinho, não uma coletividade. Ele não se reconhece, não se vê no outro, não se enxerga no outro e não se reconhece dentro de uma coletividade. Aí eu passo a palavra para o Guilherme. Olá, você que nos acompanha aqui nessa apresentação. Como as meninas bem falaram, o Adorno vem trazendo toda essa conscientização de um controle social, o que ele chama de uma não emancipação, que começa na escola, mas ela rompe. Né? Ela começa na escola, mas ela vai para além dos muros da escola, chegando a todos os ambientes da sociedade. Aí basta a gente pensar, por que que esse sistema não nos quer como pessoas autênticas, livres, emancipadas ou esclarecidas, né? Como é a palavra que ele apresenta lá no início da sua obra, apresentando o esclarecimento, que é a grande sacada ali do período iluminista que o Kant apresenta, né? Um outro filósofo apresenta, que é o esclarecimento. E aí, qual é o resultado disso que as meninas já trouxeram aí? Nós temos uma falsa emancipação. Ou seja, mesmo aqueles alunos que são mais calmos, mais comportados, e parece que eles estão se dando bem, tiram boas notas, na verdade eles estão sendo formados de acordo com o sistema. Né? Eles continuam tendo uma vida não emancipada, e isso o que acontece? Esse rompimento com a autoridade, que a Ana estava falando, que é um processo psicanalítico. Por que é um processo psicanalítico? Porque a psicanálise, Freud fala que todo ser humano, para encontrar a sua própria identidade, ele precisa romper com a autoridade do outro. E isso acontece de período na adolescência. Né? Você que nos escuta talvez tenha 15, 16, 17 anos, e é esse período que você não quer, geralmente, escutar os seus pais, mas quer ser livre de tomar as suas próprias decisões. Isso é normal. Esse momento é o momento que você rompe com a autoridade paterna, diz Freud, que é transferida para todas as autoridades na sociedade, e aqui, falando da educação, ela é transferida para o papel do professor, do docente. Você romper com essa autoridade, você encontra a sua própria identidade. E nesse processo de não emancipação, o que acontece? É um jogo de manipulação e de controle social, que começa na escola e termina no processo profissional, na vida profissional, na vida de trabalho. Então, você pensa que está se emancipando, que está encontrando sua identidade, enquanto que na realidade nós temos jovens e adultos que estão perdidas, né? São pessoas perdidas e não sabem nem quem são, não se reconhecem enquanto gente, né? Enquanto pessoa, e não é capaz de reconhecer o outro. Então, essa falta de identidade geral que a gente vê na sociedade, né? O que mais tem hoje são pessoas que não têm mais sentido, não sabem quem são, né? Aquela famosa música do Legião Urbana, não sei quem sou, só sei o que eu não gosto, né? Então a gente fica com a dificuldade de encontrar a nossa própria realidade por causa desse meio, que começou na escola, e ao invés de nos emancipar, ela continua nesse controle social, nos conduzindo a uma vida alienada, a uma vida não emancipada, que é a palavra que o Adorno aqui, o filósofo que nós estamos tratando, apresenta. Então, a partir disso, ele apresenta, tem que ter uma mudança no sistema educacional, porque nós não temos nem os livros, ou seja, a literatura pedagógica, os livros didáticos, os livros da escola, ele não tem nada que faça com que o jovem, a criança e o jovem se tornem emancipados. E depois isso acontece também no processo de trabalho. Talvez você que está nos escutando, nos assistindo, já trabalhou ou trabalha, e você percebe que na sua empresa, no seu trabalho,
Você não pode pensar, você tem que obedecer, você tem que fazer, você tem que cumprir uma meta, você tem que cumprir um horário. Então, se você pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Você já é visto de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, já perdi trabalho por questionar muito o processo, né? Por quê? Porque a educação não quer que você questione o sistema. Ela quer que você continue sendo o que todas as pessoas são, o mais do mesmo. Ou seja, você continue sendo uma pessoa não emancipada, tendo que reproduzir aquilo que os nossos pais são, né, e se tornaram, ou seja, adultos frustrados que não sabem quem são, não reconhecem a sua própria identidade e reproduzem, então, essa figura de autoridade. Então, a maneira que sofreu o abuso de autoridade lá na infância também vai reproduzir isso na vida adulta. Pode passar, por favor, o próximo slide. Então, aqui a gente chega já para concluir, né, a nossa apresentação. O Adorno fala o que nós podemos fazer, então, olhando para toda essa problemática social, né, que é educação e emancipação. É uma problemática que não para no âmbito da educação, da escola, mas está para além dela. Então, a única maneira que nós conseguimos mudar a sociedade é mudando a escola, ou seja, mudar o sistema educacional. Se hoje nós temos uma escola que desenvolve uma educação de pessoas não emancipadas e frustradas somente para obedecer, né, de forma rígida, nós precisamos reverter esse processo. Né? Nós precisamos de uma escola, de uma educação que seja uma educação política, diz o próprio Adorno, não somente nesse texto, mas em outros textos, como A Educação para Além de Auschwitz e outros textos, outras obras do autor, como A Dialética do Esclarecimento, ele vai tratar sobre isso. A educação ela tem que ser um ponto de contradição e de resistência, e até mesmo de militância, né? Como muitos dizem. Não porque a gente quer defender uma ideologia, mas porque nós queremos crianças, jovens e adultos que sejam capazes de pensar, que desenvolvam o senso crítico para poder lutar contra um sistema que continuamente quer nos controlar, né, nos privar do uso da nossa razão. Né? Por isso que a filosofia é tão importante, e mais do que a filosofia, né? Uma educação filosófica para que a gente tenha pessoas melhores no futuro. Pode passar o próximo slide, por favor? O Adorno, ele fala, correndo o risco de ser chamado de filósofo, ou seja, na época dele, lá no final do século XX, o filósofo já não era bem visto, né? E hoje a filosofia e o filósofo também não é bem visto, ou os professores de filosofia, porque nós somos chamados a transformar a sociedade e principalmente a educação. Né? Então, ele fala, uma educação que desperte a consciência do indivíduo, para que, de fato, seja emancipado, e não fique nessa estratégia em que ele prefere ser enganado. Muitas vezes nós temos adultos que percebem que sofreu abuso de autoridade na infância, que lá, 30 anos atrás, quando os professores podiam bater nos professores, ele sofreu esse abuso de autoridade, mas hoje ele não quer que isso mude. Para ele tá bom. Então, o que o Adorno diz, essa pessoa e essa sociedade muitas vezes percebe os erros, mas ela não quer mudar. Ela quer continuar sendo enganada. Né? E aí isso vai para além da educação, porque aí nós temos a indústria cultural, nós temos todo um processo dentro da nossa cultura que nos rodeia, desde os filmes, a indústria cinematográfica, que nos faz pensar que está tudo bem, está tudo normal. Essa é a vida que nós devemos viver, enquanto que na realidade não é. Né? Porque se nós estamos vivendo dessa forma, e o que o Adorno quer chamar a atenção, os sistemas totalitários do século XX, né, seja o imperialismo, que desenvolveu a Primeira Guerra Mundial, seja na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, o que eles fizeram com a sociedade? Eles dominaram o pensamento, a cultura, eles queimaram os livros, eles não queriam pessoas esclarecidas, emancipadas, mas eles queriam pessoas que obedecessem ao sistema. Né? E muitas vezes nós vemos isso ainda hoje, no século XX. Né? A nossa educação, que é precária, principalmente o ensino público, e a gente não tem um investimento, principalmente dos setores públicos e do próprio governo, que desenvolvam uma melhor educação e uma educação para a emancipação. Né? Então, a partir disso, nós precisamos, e o Adorno vai dizer, né, no final da aula, nós corremos o risco de ser chamados de ideólogos, de filósofos, de pessoas que são contra o tradicional, o comum, mas nós somos chamados a andar contra a corrente se nós realmente entendemos o que é a democracia, que é aquilo que a Dani falou no início, é respeitar o outro a partir daquilo que ele é. Né? E se eu não tenho uma educação que me torne emancipado, me ajuda a encontrar a minha própria identidade, eu nunca vou saber quem eu sou e não vou me reconhecer no outro. Então, para a gente